Tudo bem, pessoal? Nossa aula de hoje, equação reduzida da reta. Então, nós vimos aí em aulas anteriores que a expressão ax mais by mais c igual a zero é a nossa equação da reta escrita na forma geral. O que vem a ser, então, a nossa equação na forma reduzida? Significa eu trabalhar essa minha equação de forma a isolar o valor do y no primeiro membro. Então, ficaria assim. BY é igual. AX vai trocar de membro, vai trocar de sinal. C vai trocar de membro, vai trocar de sinal. Só que eu quero o Y totalmente isolado. Então, meu B tem que passar. Como é que ele vai passar? Dividindo. Então, vai ficar assim. Y é igual menos AX menos C. Como eu tenho dois termos aqui, eu vou colocar B dividindo os dois. Por que eu faço isso? Porque agorinha nós vamos verificar dois coeficientes aqui nessa expressão. Então, quando você separa um denominador para cada termo, você não corre o risco de identificar erroneamente aí esses coeficientes. Então, aqui eu teria minha equação na forma reduzida. Meu y está isolado, ok? Então, equação na forma reduzida significa o quê? Isolar o valor do y. Só que eu posso escrever essa minha equação também de uma outra forma. Que forma seria essa? Y é igual mx mais n. O que eu vou ter aqui? M, nós já vimos, é o nosso coeficiente angular, ok? E o n para nós aqui seria o segundo coeficiente, que nós chamamos de linear. Coeficiente angular nós já aprendemos a determinar. Coeficiente linear nós vamos entender como sendo o quê? Coeficiente linear, ele me mostra o corte no eixo y. Então, através do coeficiente linear, eu identifico um ponto marcado lá no eixo y. E aí, olha só. Menos a sobre b é quem acompanha o meu x, não é isso? Então, o acompanhante do x aqui é meu coeficiente angular. Então, meu m menos a sobre b. O termo independente da minha equação vai ser o meu coeficiente linear. Então, meu coeficiente linear menos c sobre b. Aproveitando aí, então, né, a situação que foi colocada, o meu coeficiente angular, então, eu tenho algumas situações para obtê-lo. E agora nós aprendemos mais uma. Então, primeira, se eu conhecer a inclinação do ângulo, né, que é o meu alfa, eu vou calcular a tangente para esse ângulo. Se eu conhecer dois pontos da minha reta, eu vou usar a expressão m é igual yb menos ya sobre xb menos xa. Se eu conheço a equação na forma geral, eu posso tirar direto dela valor de a, valor de b. Então, eu vou ter menos a sobre b. E a situação que nós acabamos aí de ver agora, se eu conhecer a equação na forma reduzida, né, se ela tiver com o valor do y isolado, o meu coeficiente angular vai ser o número que acompanhar o x. Primeiro exemplo, então. Escrever na forma reduzida a equação da reta que passa pelo ponto A, 2 e 5, e tem coeficiente angular m igual a menos 1. Então, ok. Para eu escrever a minha equação na forma reduzida, primeiro eu tenho que identificar a equação da minha reta. Então, nós vamos lá montar a nossa equação de reta primeiro. O que eu tenho? Ponto A, xa, ya. Tenho coeficiente angular de valor menos 1. Então, montando a nossa equação com o nosso conteúdo anterior, a equação vai ser y menos 5 vai ser igual a m menos 1, que vai multiplicar x menos o xa, que vale 2.
y menos 5, menos 1 vezes x vai dar menos x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Como eu já sei que eu quero a equação na forma reduzida, não há necessidade que eu iguale a zero primeiro para depois colocar na forma reduzida. Então, eu já vou trabalhar aqui para o y ficar isolado. Então, meu y vai ser igual menos x mais 2, menos 5 vai trocar de membro, mais 5. Então, eu vou ter y igual menos x, 2 mais 5, 7. 2. Determinar os coeficientes angular e linear da reta de equação. 6x menos 5y menos 30 igual a 0. Então, aqui eu já tenho a minha equação pronta e ela está escrita na forma geral. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer duas situações. Primeira, direto da equação na forma geral, identificar coeficiente angular e linear. Então, eu sei que o coeficiente angular é menos a sobre b. Então, eu olho lá na equação, menos. Meu a é quem? O acompanhante do x aqui, 6, sobre b, que é quem acompanha o y, no caso, menos 5. Faço o jogo de sinal, menos dividido para menos, mais. Então, meu coeficiente angular nesse caso é 6 quintos. Coeficiente linear, menos c sobre b. Então, menos da minha expressãozinha aqui. Valor do c, que é o termo independente. Pode fazer jogo de sinal direto se quiser. E o meu b, menos 5. Então, menos vezes menos vai ficar mais dividido para menos vai ficar menos. 30 dividido para 5, 6. Coeficiente angular, coeficiente linear. Situação 2. Eu posso pegar essa minha equação 6x menos 5y menos 30 igual a 0 e isolar o valor do y para eu identificar o valor dos dois coeficientes. Então, ficaria menos 5y é igual menos 6x, trocou de membro, mais 30. Multiplica para menos 1, então vai ficar 5y é igual a 6x menos 30. E aí, eu passo o meu 5 aqui dividindo. Então, vai ficar 6x sobre 5 menos 30 sobre 5. Lembra da colocação que eu fiz anteriormente? Quando você passar dividindo, colocar sobre os dois termos para ficar mais fácil de você identificar os coeficientes. Então, aqui eu ainda posso fazer uma divisão, ó, 30 dividido para 5, 6. Então, olha lá. O acompanhante do meu x na equação reduzida é o coeficiente angular. Olha só. O meu termo independente é o coeficiente linear. Olha aqui. Pode usar qualquer uma das duas situações. Terceiro exemplo. Dada a representação gráfica da reta R, determine sua equação reduzida. Então, pelo gráfico aqui, o que eu tenho? Tenho o ângulo que a reta formou com o eixo X, não é isso? Então, eu tenho uma inclinação de 60 graus. E eu tenho identificado aqui um ponto marcado sobre o eixo Y, ok? Aquele meu ponto ali, se está marcado sobre o eixo Y, tem coordenadas 0 e 7. Então, para achar minha equação de reta, eu vou precisar do coeficiente angular. Então, no caso, é a tangente para o nosso ângulo de 60 graus. Pela nossa tabelinha, a tangente de 60 vai ser raiz de 3. E desse ponto aqui, o que eu vou tirar? Lembra lá no início que eu disse que o coeficiente linear era o corte no eixo Y? Então, esse 7 aqui é o valor do meu n, coeficiente linear, 7. Então, eu posso fazer a minha equação da seguinte forma. Y é igual a mx mais n. Então, eu tenho que o meu coeficiente angular é raiz de 3, então vai ficar raiz de 3x. E eu sei que o meu coeficiente linear é 7. Então, minha equação reduzida está pronta. Ou, caso você queira,
y menos YA é igual a M que vai multiplicar x menos XA. A tangente de 60 está aqui. O ponto onde você vai substituir coordenadas de XA e de YA estão aqui. Então, dessa maneira vai sair do mesmo jeito, tá certo? Não se esqueçam, registro do resumo no caderno, coloca a data, registro dos exemplos também, façam os exercícios do livro. Quem tem o livro não precisa copiar, é só responder. Quem não tem o livro tem que copiar e responder.